Paz, meus amados. Bom dia. Que bom que você chegou nesse momento conosco. Um momento do nosso devocional. Um momento em que nós abrimos a nossa palavra. Porque essa palavra é viva. Ela quer falar com os nossos corações todos os dias. Essa palavra do Deus Altíssimo jamais nos deixa sem resposta. E a palavra de hoje é uma palavra poderosa que vai falar aos nossos corações. Nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez, nesse tempo em que muitas vezes nós não sabemos como nós vamos proceder diante das adversidades, Deus fala conosco. Deus nos diz que sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Essa é a palavra que nós encontramos. É a palavra que fala a respeito de Elias. É a palavra que nessa manhã o Senhor liberou para as nossas vidas, para nos trazer ânimo, coragem, determinação. E eu quero ler com vocês na palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 14 e 15. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ela, comeu o filho, e comeu a sua casa, por muitos e muitos dias. Aqui nós vemos uma palavra do Senhor sendo liberada sobre essa viúva, que pouco tinha, mas o Senhor disse que não ia faltar. E ela começou a viver o extraordinário de Deus, porque viver o extraordinário de Deus é viver com confiança. É viver com confiança na sua palavra, é viver com confiança nas suas promessas. É viver com confiança naquilo que Ele já falou ao nosso respeito. Queridos, nós precisamos crer que tudo que o Senhor liberar sobre as nossas vidas vai acontecer. E neste momento, quando eu liberar uma palavra sobre a tua vida, receba. Pegue para você, diga: eu creio, eu recebo. Eu tomo posse para minha vida, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e eu vou viver o extraordinário que Deus tem lá no céu e quer derramar aqui sobre a minha vida. Oh, glória! Nos dias atuais nós vivemos tempos complexos. Você sabe tão bem quanto eu que a gente confiar no próximo tem se tornado um exercício muitas vezes bem difícil. Junto com essa facilidade das redes sociais, da informação, das conexões virtuais, as pessoas estão cada vez mais distantes. Veio esse distanciamento, essa falta de um diálogo face a face, essa falta de um abraço carinhoso, sincero, esse acúmulo de tarefas que cada dia nós assumimos mais coisas. Então nós vemos que uma pequena palavra tem se tornado a introdução na maioria das conversas que nós temos com os nossos amigos ou conhecidos. A correria do dia a dia, a correria. A correria tem nos distanciado dos amigos. A correria tem nos distanciado de Deus. Não permita perder essa conexão com Deus Altíssimo. Muitas vezes quando você encontra um amigo ou um familiar e quando pergunta como está a vida, é tão difícil não ouvir essa palavra, correria do dia a dia. A palavra como resposta. E essa correria vem gerando tantas lacunas em nossas relações com os amigos, com os irmãos, com a família. E aí nós podemos ver que
pensador um dia disse que nós vivemos uma modernidade líquida, em que os nossos relacionamentos não têm mais solidez em si mesmos, mas esses relacionamentos são tão superficiais, são descartáveis, que se vão com tanta facilidade. Infelizmente, meus amados, isso acaba refletindo no nosso relacionamento com Deus. Após nós termos todo o agito do dia a dia, todas as tarefas que temos que cumprir, todo o que nós temos que fazer na nossa casa, no nosso emprego, com nossos filhos, nós muitas vezes perdemos o tempo e o prazer de estar com o nosso amado Deus. Não permita que isso aconteça na tua vida. Nós podemos até ter uma vida religiosa ativa, mas aí fica a pergunta: será que temos vivido realmente como confiantes filhos do Eterno, que se relacionam diariamente com seu Pai, que tem um relacionamento íntimo com seu Pai, uma comunhão profunda, onde você sabe tudo do seu Pai e o seu Pai sabe tudo de você? E então nós vemos aqui essa experiência de Elias com a viúva. Para vivermos esse extraordinário que ela viveu, precisamos confiar toda a nossa vida, tudo aquilo que se refere a nós, aquele para o qual nada é impossível. Queridos, e a Bíblia, se nós folhearmos as páginas da Bíblia, nós vamos ver que inúmeros e inúmeros relatos aparecem sobre confiança, sobre esperança, sobre crer na provisão de Deus, mas hoje em especial um me chama a atenção, e é esse que nós estamos abordando aqui em 1 Reis 17. Nesse texto nós vemos a história do profeta Elias e de uma pobre viúva de uma região muito distante. Uma história repleta de confiança, repleta de sinceridade, apesar de toda essa situação adversa que eles estavam enfrentando, os dois, Elias e a viúva. Queridos, nós iniciamos vendo Elias, que dias após ele ter profetizado o fim das chuvas em Israel, ele se refugiou perto de um riacho, e sendo ele alimentado por corvos. Uma situação bem diferente do habitual que nós estamos acostumados a vivenciar. Mas para o desespero de qualquer um, por aqueles dias as águas começaram a secar, pois não haviam chuvas. Deus então fala com o seu profeta e lhe dá uma solução para esse seu problema: ir para um outro país para ser sustentado por uma viúva. Confesso a vocês que isso não seria o conselho que eu ia mais esperar receber de um amigo no momento em que eu estivesse em aflição, quando eu estivesse numa necessidade, numa situação de total escassez. Ser alimentado por uma viúva num país que não era o meu? Mas sabemos que quando a palavra vem de Deus, oh aleluia, Deus já tem tudo preparado. Deus já tem o seu cuidado preparado, Deus tem tudo conforme a sua vontade. Nós vemos que ali Ele já vai prover o que necessita Elias, o que necessita a viúva, e nós podemos ver através de outras situações que Deus mostrou o seu cuidado com o profeta, sustentando ele no Querite. E então, como ele confia plenamente no seu Pai, ele confia nessa direção que o Senhor lhe dá e ele parte para Sarepta. E ali,
Nós podemos ver uma nova e extraordinária experiência que ele vive junto com essa viúva. E ali, o nosso Deus nos ensina a confiar diante do imponderável, a confiar diante do improvável. Mas, queridos, para vivermos o extraordinário, nós temos que estar atentos ao agir de Deus. Ao agir de Deus diante dos seus profetas, diante dos seus servos. E esse Deus continua o mesmo hoje. Ali nós encontramos uma pobre viúva de uma pequena cidade, no meio do território governado pelo pai da pessoa que está perseguindo o servo de Deus. Este é o cenário em que se encontra Elias agora. Após caminhar mais de 150 quilômetros do Querite até Sarepta. Aos olhos humanos, tudo estava indo na contramão de uma solução, de um milagre, no dilema desse israelita. Mas Deus age diferente. Deus tem seu caminho em meio à tempestade. Deus tem os seus caminhos em meio às impetuosas ondas que podem se levantar na nossa frente. Deus tem um caminho no meio da maior tribulação e Ele está sempre pronto para nos surpreender. Queridos, quando ele chegou à entrada da cidade, esse servo do Senhor se depara com uma mulher, colhendo gravetos, e lhe faz 2 pedidos. O primeiro, a viúva prontamente se dispõe a atender, mesmo vivendo naquela situação de terrível escassez e aridez. Mas o segundo pedido é recusar, com uma declaração de cortar o coração. Ela e seu filho não tinham mais nada o que comer, e teriam a sua última refeição e na sequência iam esperar o seu fim. Já não havia mais solução aos olhos humanos, já não havia mais porta para se abrir diante daquela situação na vida dessa mulher. Mas então a viúva confia no servo de Deus. E então ele liberou uma palavra do Senhor para a viúva. E ali nós vemos um momento excepcional. Porque Sarepta era da região de Sidom, povoada por pagãos que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus. Então, neste momento, nós vemos uma mulher pagã confiando na palavra do profeta. O que mostra para nós que Deus já havia preparado o seu coração para receber Elias. E para vivermos o extraordinário, nós também precisamos abrir espaço para o nosso Deus agir. E mesmo diante dessa situação tão incomum, ela decide confiar na palavra desse estranho. Lhe prepara um bolo, o recebe na sua casa e tem a sua história completamente transformada, restaurada. Oh, aleluia! Nós vemos que essa viúva abre o seu lar. Ao abrir o seu lar para o profeta, ela não estava apenas recebendo um judeu, um estrangeiro, um profeta. Ela estava hospedando em sua casa a própria presença de Deus. Aleluia! Abrindo espaço em sua vida para o extraordinário, para a multiplicação, para o milagre que Deus estava preparando para ela. Confiar que Deus sempre trabalha para o nosso bem e que todos os seus caminhos são retos e perfeitos é o primeiro passo na jornada a lugares mais elevados, a experiências mais profundas e a revelações do infindável amor do nosso Deus por nós. Extraordinário é poder confiar em Jesus e em seus servos fiéis.
E essa história bíblica nos ensina o quanto Deus cuida de nós. Deus cuidou do profeta, Ele cuidou dessa pobre mãe viúva, e Ele cuida de todos nós. Nosso papel é colocar nossa confiança nele e estar disposto a colocar nossa fé em ação. Para irmos ali, preparar o nosso pão e então fazer o melhor que nós podemos fazer hoje e deixar o resto com ele. E Elias confiou em Deus e foi alimentado. A pobre mãe viúva confiou em Deus através da palavra do profeta Elias e as necessidades dela foram atendidas. Quanto maior a nossa necessidade, maior será a nossa bênção. Basta que nós confiemos nele para atender as nossas necessidades e Ele irá atender uma por uma quando nós confiarmos nele. Queridos, assim como essa mulher confiou na palavra do profeta, você precisa aprender a confiar na palavra dos profetas e principalmente na palavra de Deus. No que cada uma das palavras dizem ao teu respeito, ao respeito da tua família, a respeito do teu ministério. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Quantas vezes murmuramos, não acreditamos, duvidamos e acabamos por estragar o caminho que Deus tem preparado para nós? Mas hoje, para concluir, eu quero deixar para vocês uma mensagem, uma palavra de esperança, de conforto, de alegria, que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12 ao 16. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mas vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje. Que nós sejamos o sal da terra, que traz gosto para a vida das pessoas, a luz do mundo, que através da palavra de Deus traz direção, traz luz, mostra o caminho que devem seguir. Que nós sejamos uma referência nesse mundo, sabendo, sendo testemunhos vivos do que Deus faz em nossas vidas, assim como Ele fez na vida do profeta Elias e dessa viúva de Sarepta. Deus vai multiplicar em nossas vidas. Deus vai transformar, vai restituir o que nos foi tirado pelo inimigo. Deus vai trabalhar em nossas vidas de forma que eu e você sejamos um testemunho vivo do seu grande amor e do seu cuidado. Que eu e você sejamos um milagre vivo de tudo que Deus quer fazer aos filhos seus. Amém?